Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos. A gente vai estar falando sobre a Chimera novamente. E nos vídeos anteriores a gente estava fazendo os nossos vídeos explicativos, não eram os vídeos práticos. E vamos lá. O aparelho, acabei de conectar ele. Ele está conectado, ligado em modo normal, ok? Vamos lá. Em modo normal, você vai vir aqui e abrir o programa da Chimera com o autenticador conectado. Você não precisa digitar login e senha. Aguarda aí o programa abrir, demora um pouquinho. Às vezes, quando não abrir, ou dependendo da versão do Windows que você estiver utilizando, você precisa executar como administrador. Creio que aqui já vai abrir normalmente. Isso apenas demorou um pouquinho. Sem nome de usuário e sem senha, você precisa ter um autenticador, ok? Que é a dongle. Pronto. Feito isso, está conectado. Ele está em modo de depuração ativa, ou seja, ele vai fazer a leitura de todas as funções para esse tipo de modo, que é um modo normal com ele ligado, beleza? Porém, eu vou desligar esse aparelho. Vamos lá, vou desconectar. Pronto. Desconectei. Aqui ele pede para que você conecte um telefone. O primeiro passo que eu vou fazer é colocar o aparelho em modo download, ok? Porque nos vídeos anteriores explicativos a gente mostrou as abas e as funções de cada um. Pronto. Com o aparelho em modo download, ele vai gerar uma conexão, porém não vai abrir todas aquelas abas. Observa que inicialmente ele tinha 6, se não me engano 6 ou 7 abas. Ele aqui agora demora um pouquinho a leitura e também ele não gera todas aquelas abas para você estar fazendo vários tipos de reparos, entre eles remoção de FRP, leitura do aparelho, leitura de certificado, escrita de certificado, enfim, todas essas funções para o aparelho em modo download. Aqui em geral, na hora que eu clicar em receber informações do dispositivo, ele vai com certeza gerar uma conexão com o servidor, ok? E aqui ele me dá todas as informações com o aparelho em modo download, levando em consideração que sempre que você faz isso com o aparelho, a leitura de informações com o aparelho em modo download, ele vai reiniciar o aparelho e sempre vai fazer um backup. Aqui, ó, backup feito para esse aparelho, backup do arquivo PIT, que ele pode ajudar a solucionar qualquer outro problema em decorrência aí do aparelho ter sido reiniciado ou não ter concluído o procedimento, enfim, ele serve para estar solucionando alguns dos problemas. Vou desligar o aparelho novamente, porque ele reiniciou em modo normal e não é esse modo que nós queremos. A gente quer o aparelho em modo download, ok? Right. Volume para baixo, botão de home e botão de liga e desliga. Aguardar o telefone entrar em modo download. Aqui ele já entrou, já conectei. Isso. Agora ele conectado, ele faz a leitura. Primeiro ele vai mostrar aí conectando o telefone. E agora a gente vai abrir e observar aqui. A primeira opção é aquela de leitura. Beleza. Não vai ajudar a gente em muita coisa. Porém, agora a gente vai mostrar as outras duas abas que são obrigatórias. Para fazer a leitura ou para fazer o procedimento, precisa estar em modo download. A primeira é aqui, ó, reparar e atualizar firmware. A primeira opção que eu tenho aqui, ó, eu tenho atualização do firmware. Para fazer o download, ou ele vai fazer a leitura
do serial, ou caso não tenha, você vai pesquisar o país, qual o fornecedor, qual a versão do aparelho e clicar para que ele faça o download. Beleza? Se eu marcar aqui, ó, perito, eu vou procurar o arquivo PDA, que é o arquivo AP, vou pesquisar o arquivo CSC, vou pesquisar por telefone e vou pesquisar por kernel, ok? Caso você não tenha conhecimento de todas essas informações, todas essas abas, deixe em modo simples, beleza? Aqui, ó, compatibilidade firmware, ou seja, a gente vai selecionar um arquivo com formato .tar, .md5, .zip, ENC2 e ENC4. Com eles, a gente vai verificar a compatibilidade desses aparelhos para fazer regravação, para fazer flash no aparelho. Precisa com que você tenha esses arquivos salvos no seu computador em algum desses formatos. Caso não seja em nenhum desses formatos, ele não vai fazer o procedimento, ele não vai fazer o flash, ok? A terceira opção nós temos aqui FRP, bloqueio de ecrã. Algumas opções, como essa aqui, ó, bloqueio, reset FRP, reativação UFS. É as mesmas, praticamente mesmas opções, porém lá quando a gente fez com o aparelho ligado, ele não ativava algumas opções, justamente porque o aparelho estava ligado, beleza? Da mesma maneira em reset FRP loop e da mesma maneira em resetar bloqueio de ecrã. O que fazer? Sempre para ele fazer qualquer tipo de problema, qualquer tipo de procedimento, o aconselhável é sempre que a bateria tenha no mínimo 50% de carga, para que você possa evitar qualquer transtorno, qualquer dor de cabeça, qualquer problema que pode aparecer para você em decorrência da bateria estar descarregada, beleza? Ou mesmo que não esteja descarregada, esteja com pouca carga ou pouquíssima carga. Levando em consideração que quando você está fazendo um flash no aparelho e de repente a área de boot, S-boot, A-boot, a área de inicialização, que é a primeira gravação do software no aparelho, ela está corrompida, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Dependendo da ferramenta que você tiver, você não consegue, porque em alguns casos exige a utilização de JTAG ou eMMC. Por quê? Quando você corrompe alguns tipos de arquivos, partições ou subpartições, que ela está ligada diretamente ao funcionamento inicial do aparelho, o que acontece? Não tem como reparar se não for através de alguns procedimentos, como dependendo de qual for o modelo, se ele tiver com um hard break ou blank flash, aí sim a gente pode tentar usar alguns módulos e ver se ele volta. Caso não volte, aí realmente o aconselhável é JTAG e eMMC. Beleza, galera? Beleza, galera? Vamos lá. Nessa parte aqui, o aparelho em modo download, eu vou estar abordando essas questões, beleza? Que Deus abençoe vocês, desejo a todos um bom aprendizado. Qualquer solicitação, seja sobre a Chimera, você que é do Standard Chimera, ou você que é do Plus, tem alguma solicitação, alguma dúvida, alguma pergunta, pode encaminhar no PV, pode enviar nos grupos, ou pode enviar por e-mail também, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.